Então, galera, voltamos aí. E aí, com a parte 2, né? Vamos aqui pular para a parte 2, tá? Conforme eu tinha dito para vocês, a gente construiu, né? Meio que a gente definiu as cores da nossa paleta, né, de cores aqui num primeiro momento. Fechou? A gente definiu essas cores e agora, como eu tinha dito para vocês, a gente vai trabalhar sobre a variação das cores, tá? Então, a gente vai nessa aula descobrir como construir, né, a variação de tons mais claros e tons mais escuros dessa nossa paleta de cores aqui. Então eu vou construir dois tons escuros para baixo, dois tons mais claros para cima de todas as cores. E como regrinha básica para a gente fazer isso, não é simplesmente diminuindo o brilho da cor, porque eu mesmo, ó, já fiz isso aqui demais, em que quando eu quero alterar, né, o brilho de uma, criar variação de cores de uma cor, eu simplesmente vim aqui, ó, se o brilho está em 92, eu diminuo ele para 70 e aí eu vou construindo, né, os tons mais escuros a partir daqui. E isso não é o mais correto. O mais correto é você também mexer em outras propriedades. Nasser, então como é que você está falando que eu tenho que mexer em outras propriedades? De onde é que você tirou isso? Simplesmente da variação das cores da natureza, tá? Quando você vem aqui, ó, vamos supor wallpaper flowers, tá? Que é para pegar flores. Quando você pega como funciona a variação de cores em flores, por exemplo, ou em qualquer variação da natureza, né? Quando você pega, vamos supor, essa rosa aqui, essa primeira, se você vir aqui com a ferramenta conta-gotas e pegar esse tom de rosa e pegar aqui os tons mais escuros, você vai ver que não quando varia de tons mais claros e tons mais escuros, não se mexe só no brilho, né? Se mexe também na saturação e na matiz, tá? Por incrível que pareça. Então, com base nessas observações, né, tem essa regrinha aqui. Quando você quer um tom mais claro, você, pela lógica, aumenta o brilho, mas você tem que fazer ao contrário com a saturação. E a mesma vale, né, do tom mais escuro, só que ao contrário. Se você quer tons mais escuros, você tem que diminuir o brilho e aumentar a saturação. Nasce, e o que acontece se, vamos supor, o brilho está já topado, já está no seu 100, né? E você quer criar uma variação daquela cor e não tem como mais aumentar o brilho, né? A gente vai ver alterando pela matiz, tá? Quando você altera a matiz, você consegue ter mais alguma variação de luminosidade. Por quê? Eu vou citar de maneira bem simples, tá? Mas quando você pega o espectro visível aqui, que é a matiz, que vai de 0 a 360, tira toda a saturação dela, né, de todas as cores, e deixa só em escala de cinza, você vai ver que tem uma taxa de luminosidade, né, em cada parte do espectro. E aqui a gente consegue descobrir isso de forma intuitiva. Por quê? O azul, né, a faixa do azul aqui, você percebe que é a faixa mais escura do espectro, enquanto o amarelo é a parte mais clara. Então, meio que aqui é a mais clara do espectro, aqui escurece um pouquinho, no ciano volta a deixar mais claro, no azul volta a escurecer. Então tem como você criar variações também com pequenas variações da matiz, tá? Não é também muito grotesco. Então chega de papo e vamos para a prática, né? Então eu vou criar aqui o tom mais escuro. Eu costumo ir, né, de pontos de 10 em 10 ou de 15 em 15, mas vocês vão ver que dependendo da cor e da matiz que você tá, né, a gente pega mais essas ideias com a prática e com o estudo do círculo cromático e do espectro visível, em que isso aí varia. Mas eu vou ir diminuindo. Vamos supor, diminuir para 80. E aí eu vou aumentar agora na saturação, né? Então eu aumento para 81. Fechou? Então aí eu quero escurecer mais um pouquinho. Coloco em 77. Beleza, já criei acho que uma variação legal.
Aqui, mais uma vez, eu tenho que diminuir mais um pouco. Então, eu diminuo para 65. E aqui eu aumento para 93, né, até criar uma variação legal. Aqui eu vou escurecer só mais um pouquinho, tá? 63. E aí já criei uma variação legal, né, deles. Poderia mexer na matiz? Sim, poderia. Eu teria que trazer um pouquinho mais para perto do azul, que é a faixa onde a própria cor é menos luminosa, né? Ela é mais escura. Mas aqui eu não vi necessidade, tá? Aqui eu já tenho que aumentar o brilho, né? Porque eu quero criar tons mais claros. Então eu vou topar ele em 98 e aí eu tenho que diminuir a saturação. Vou diminuir para 57, né? E aí, ó, como eu vi que a variação tem como melhorar um pouquinho, vou diminuir aí para 52. Beleza, aí, ó. Já meio que criou, né, uma variação legal. E para criar o tom mais claro, aí sim eu vou ter que utilizar a mão, né, de modificar um pouquinho a matiz. Como eu sei que o azul é mais escuro e o rosa é mais claro, então eu posso vir aqui na matiz. Eu venho aqui aumento alguns poucos pontos, tá? Vou topar aqui em 100 e vou diminuir de forma mais acentuada, tá? A saturação. Então eu vou deixar ela em 40 até conseguir, ó, uma variação legal. Acho que 38 já é suficiente. Beleza. Então eu já tive aí a minha variação do roxo. Vamos criar agora a variação do amarelo. E o amarelo também é outra particularidade. Por quê? Porque quando você está modificando o amarelo, ele já é o trecho mais claro. Então, por si só, ela já é uma cor muito clara, né? Com uma taxa de luminosidade muito alta. Então, para poder criar os tons escuros, eu costumo dar uma maneirada um pouco maior, né, no brightness, que é no brilho. Então, se está em 92, eu vou diminuir para 85. Você vai ver que já dá uma diferença legal, ó, diminuindo apenas 5 pontos. E aí eu vou aumentar a saturação. Tá? Então, eu vou aumentar a saturação para 81. 83. Eu vou diminuir só mais um pouquinho aqui, 83. Aí, ó, já acho que foi demais. Porque eu quero que essa linha aqui, ó, ela seja parecida, tá vendo? Então aqui eu acho que já foi demais. Deixa no 85 mesmo. 86 talvez. E aí você vai brincando, tá? Não é uma ciência exata, porque existe muito caráter subjetivo, né? Lógico que tem essas regrinhas que eu tô falando para vocês, mas tem muito do caráter subjetivo para você construir aquilo que a sua paleta de cor, né, e principalmente a finalidade que você quer nessa paleta de cor. Então, se está 86, eu vou diminuir para 77. 77 já criou uma variação legal. E aqui eu vou aumentar para 91. Né? Eu já criei aí uma variação legal. 92. Beleza? E aqui na parte de cima, aplica-se aí a mesma regrinha. Tá? Eu vou topar aqui no 98, né, de claridade, de brightness. E aí você percebe que não deu uma diferença muito acentuada, que nem esse irmãozinho dela aqui. E aí eu tenho que compensar diminuindo, né, um pouco mais acentuado, né, a saturação. Então eu venho aqui, faço 65, não, 61. 61 eu faço 58. Aí acho que mais ou menos está parecido. E por fim, tá, vou fazer esse aqui. Vou topar aqui em 100. Como o amarelo é o mais claro, eu teria que dar um zoom maior aqui, tá? Ou então pegar o espectro um pouco maior para poder pegar detalhes de para qual lado eu aumento que a luminosidade vai ser maior ou menor. Mas aqui, como tá mais vale, eu quero passar apenas a ideia, né? Acho que eu vou conseguir executar por aqui sem nenhum problema. Então eu diminuo para 45, 43, legal. Beleza, galera? Então, eu vou fazer esse mesmíssimo procedimento, né, na cor mais clara e na cor mais escura, e aí eu já volto com vocês. Então, galera, fiz aqui rapidinho, tá? Uma ressalva que eu queria fazer quando a gente faz essa variação de cores nos tons mais escuros e nos tons mais claros, você vai ver que você vai ter que diminuir a mão, né, na saturação. A variação na saturação vai ser
menor, porque senão você vai começar a criar um tom que é bem puxado para o roxo, né? Como aqui ficou. Aqui eu deixei a saturação em 3. E aqui tem que diminuir o brilho e aumentar a saturação. Tá vendo? Eu só aumentei 2 pontinhos, porque senão ele vai tender muito para o roxo. E quando você pegar assim a variação que a gente fez, né, dessa forma, você vai ver que a variação ela vai meio que tá na diagonal, tá? Sempre ela vai ficar na diagonal, nunca totalmente na vertical e nunca totalmente na horizontal. Fechou? Então, sempre que você vê uma paleta de cores legal, a variação dela geralmente, tá? Não vou aqui deitar uma regra aqui e você vê uma exceção aí, mas geralmente são na diagonal, né? Nesse quadradinho aqui. Beleza? E agora, né, juntando essa nossa paletinha de cores aqui, ela meio que está pronta e a gente vai aplicar na interface, né, pegando os conceitos lá da primeira aula bem rapidão. Então, como criar a paleta de cores e agora como aplicar essa paleta de cores. Como eu falei, o roxo é a cor base, né, ela vai meio que definir a característica do nosso, né, a temática da nossa interface. Então, ela vai ter maior predominância. Então, eu já vou clicar aqui, ó, e deixar aqui como um roxinho. Um roxo um pouco mais, pode deixar esse mesmo, né? Vou passar ele para baixo e aí eu vou deixar, ó, esses dois aqui, né, com uma cor branquinha, né, para poder ter um contraste legal. E aí nos detalhes, ó, eu vou aplicar o amarelo, tá? Nos detalhes. Por isso que é tom de enfoque ou cor de enfoque, porque onde tiver mais clarinho, ou onde eu quero trazer a atenção do personagem ou do usuário, né, eu vou colocar essa cor amarela. Então, vamos supor que eu quero fazer um enfeitezinho. Aqui eu faço um quadradinho. E qual é a cor desse quadradinho? Amarelo. Né? Então, quer fazer um quadradinho assim, ó. Ou um sublinhado para poder chamar a atenção. Você vai pintar de amarelo. Fechou? Chamar a atenção no título, lembra? Se chamar a atenção no título, você coloca uma corzinha, né, amarela. Bem assim. Tá? E aí, todas as cores escuras, né? A gente pinta essa cor aqui, né? As cores mais escuras que a gente escolheu aqui. Você vai ver que vai dar uma harmonização legal. Fechou? Então, acho que é isso. Tá aí a composição e a aplicação, né? De maneira bem simples, de maneira bem simplória. Como você fazia interface e até para criar posts. Tá? Se você utilizar essa paletinha de cores aqui, vai te ajudar bastante. Beleza, galera? Falou, até mais!